Tá piscando, tá gravando. Salve, salve família, tudo bem com vocês? Aqui é o Motociclista Investidor, mais um vídeo. E sim, os investimentos também tem uma coisa chamada tabela FIP. Na realidade, tabela FIP é um apelido, né? Chamo de tabela FIP dos investimentos. Não foi eu que inventei isso, eu acabei aprendendo. E o que é a tabela FIP dos investimentos, família? Para quem não sabe, eu já falei bastante sobre fundos imobiliários e ainda tem muito conteúdo para trazer sobre isso, que é uma forma indireta de investirmos em imóveis, em shoppings, em lajes corporativas, sabe aqueles prédios cheios de empresas, em galpões logísticos, sabe quando faz uma compra online, na Magalu ou em qualquer outra empresa, às vezes os produtos eles acabam passando por esses galpões logísticos. Então também é uma forma da gente investir em imóveis. E esse tipo de investimento ele paga dividendos mensais, ele deposita o dinheiro na nossa conta todos os meses. E você já deve, quem está assistindo esse vídeo já deve saber, a maioria, mas só para contextualizar. Se tu investe num shopping, shopping tem várias lojas, as lojas pagam aluguéis, e se tu é sócio do shopping, consequentemente tu ganha um aluguel todo mês na tua conta. É claro que de uma forma proporcional, mas tu ganha um aluguel na tua conta. Então também é uma forma de ter uma segunda renda. E o que é a tabela FIP dos fundos imobiliários? Basicamente é o seguinte: quando a gente vai investir em fundos imobiliários, nós temos que entender sobre os indicadores. Então os indicadores eles nos indicam alguma coisa. E aí olhando esses indicadores e olhando o conjunto deles, nós conseguimos saber se é uma boa... Não precisa, valeu, obrigado. A gente consegue saber se é uma boa investir nesse fundo imobiliário ou não. Então a gente tem que saber sobre esses indicadores. Nós temos que entender eles e saber o que eles estão nos dizendo. E aí eu quero fazer uma analogia, trazendo algumas coisas que todo mundo já conhece do mundo das motos para os investimentos, porque querendo ou não, são coisas que são bem parecidas. Então vamos lá. O indicador que eu vou falar para vocês, ele se chama preço sobre valor patrimonial. Então o que é isso? É o preço do ativo dividido pelo valor patrimonial dele. Vamos lá. O preço, todo mundo sabe, é o preço que está sendo negociado no fundo imobiliário. Então, tipo assim, digamos que o BCFF11, que é um fundo imobiliário lá, ele está custando R$70, esse é o preço dele. O valor patrimonial, ele é um valor que a gente tem acesso a esse número em diversos locais. Então vou dar de recomendação aqui para vocês olhar no site Fundos Explorer. Então quando a gente vai no Fundos Explorer, a gente consegue pesquisar os fundos imobiliários e ter acesso aos indicadores. Aí lá no Fundos Explorer eu vou ver quanto que é o valor patrimonial do BCFF11. Então tem uma análise de todos os ativos ali, tudo que é composto esse fundo, e a gente chega nesse valor patrimonial. É quanto vale o patrimônio, tá? É quanto vale o patrimônio, é como se fosse quanto vale a minha moto. Então digamos que minha moto vale 52 mil, esse seria o valor de patrimônio dela, certo? Então beleza. Esse indicador, quando a gente pega e divide o preço, tá? Vamos supor que é R$70 o preço, e o valor patrimonial do BCFF11, por exemplo, tá? É só um exemplo, pode ser qualquer fundo imobiliário. Digamos que seja R$70 também, 70 dividido por 70 vai dar 1. Então sempre esse indicador, preço sobre valor patrimonial, P sobre VP, deixa eu buzinar aqui que eu não quero tomar fechado. Esse P sobre VP, ele sempre vai dar um valor próximo de 1. Pode ser 1, pode ser abaixo de 1 ou pode ser acima de 1. E ele é a mesma coisa que a tabela FIP. Então, vamos supor que é o seguinte: a tabela FIP da minha moto, ela tá aí em 53 e alguma coisa. Esse seria o equivalente ao 1. Então, se o P sobre VP é igual a 1, quer dizer que ela está sendo negociada pelo preço justo. Então, tipo assim, qualquer fundo imobiliário que tu olhar, se ele tá com P sobre VP de 1, quer dizer que o preço dele é o preço justo. Deixa eu passar esse sinal aqui. Se o preço sobre o valor patrimonial está abaixo de 1, quer dizer que ele está sendo negociado com desconto.
E se o preço sobre o valor patrimonial estiver acima de 1, quer dizer que ele está sendo negociado por um preço mais caro. E aí agora eu vou trazer para o mundo das motos. Vamos pegar aí uma Hornet, por exemplo. Uma Hornet é uma moto muito conhecida, muito querida por muitos motociclistas. É uma moto que provavelmente, se a gente encontrar uma moto em boas condições, uma Hornet com baixa quilometragem em boas condições, ela vai estar sendo vendida acima da tabela FIPE, certo? Com os fundos imobiliários também. Se a gente encontra um fundo imobiliário, não é sempre que isso vai acontecer, mas se a gente encontra um fundo imobiliário que ele é muito bom, é provável que ele esteja sendo negociado, tá? Lembrando que não é sempre que isso vai acontecer, mas é provável que a gente encontre ele com preço sobre o valor patrimonial acima de 1. Então, olha só, quando a gente encontra um ativo que ele está sendo negociado acima de 1, quer dizer que ele está caro. Mas podem significar duas coisas diferentes. Ou que ele está caro e não vale a pena comprar, ou que ele está caro e é um ativo bom para comprar e por isso ele está sendo negociado por um preço acima, certo? E o abaixo vale a mesma coisa. Se a gente encontra um fundo imobiliário com P sobre VP que está 0,7, por exemplo, 0,7 equivale a 30% de desconto. Desconto é bom e todo mundo quer comprar com desconto, certo? Só que, vamos levar por exemplo da Hornet mesmo. Se a gente encontra uma Hornet muito barata, com 30% de desconto do que o preço de mercado, por exemplo, pode significar duas coisas. O dono se apertou e teve que vender, e aí sim, tu vai estar comprando uma moto boa por um preço abaixo, ou tu tá comprando uma roubada, tu tá comprando uma moto que já foi batida, tu tá comprando uma moto ruim. Nos investimentos é a mesma coisa, família. Quando tu tá comprando um fundo imobiliário que ele tá muito descontado, pode ser uma baita de uma oportunidade de comprar um ativo muito bom, ou tu pode estar comprando uma furada, um ativo que ele é ruim, um ativo que ele é muito arriscado. Por isso que a gente tem que analisar todos os indicadores, e o preço sobre o valor patrimonial é um só, é um indicador, mas nós temos que saber analisar todos. E aí essa analogia com a tabela FIPE facilita um monte. Eu acabei demorando um pouco para explicar, mas ao meu ver facilita um monte porque a gente traz para o nosso dia a dia. Quase todo mundo aqui sabe que é a tabela FIPE. A tabela FIPE basicamente é uma tabela de preços em que a gente sabe o preço justo de um veículo, o preço que está sendo negociado. E aí quando a gente vai procurar esse veículo, nós vamos encontrar ele às vezes abaixo da tabela FIPE e às vezes acima da tabela FIPE. Se a gente encontra um veículo sendo negociado acima da tabela FIPE, ele tem que ter algum acessório, ele tem que ter uma baixa quilometragem, ele tem que ter um diferencial para valer a pena, senão ninguém vai querer pagar acima da tabela FIPE. E quando está sendo negociado abaixo da tabela FIPE, nós temos que saber, entender o porquê que ele está sendo negociado abaixo, porque pode ser um problema. Nos investimentos é a mesma coisa, família, a mesma coisa. E aquilo que eu digo para vocês, investir tem muito mais a ver com o nosso dia a dia do que vocês imaginam. Investir está no nosso dia a dia. A gente só não sabe, para quem ainda não está estudando, não começou a investir, só não sabe. Mas a gente vive isso. Nós trabalhamos para empresas, nós compramos coisas de empresas, nós prestamos serviços para empresas, compramos serviços de outras empresas. A gente já vive isso, família. Entender como funciona é muito importante, e melhor do que entender é ser sócio e ainda crescer com as empresas, com os imóveis, receber um aluguel sem fazer nada num fundo imobiliário. É muito bom, família, muito bom. Então, preço sobre valor patrimonial é conhecido como a tabela FIPE dos fundos imobiliários. Lembre-se sempre, P sobre VP é a mesma coisa que uma tabela FIPE. Quero que vocês deixem nos comentários as dúvidas. Se ficaram com dúvida, deixem aqui nos comentários. Se querem ver outros indicadores, deixem aqui também. Só escrever que eu vou fazer vídeo sobre qualquer indicador que vocês colocarem. A gente troca uma ideia e eu vou trazer conteúdo, tanto aqui quanto no Instagram. Então, para quem ainda não me acompanha no Instagram, é @motociclista investidor. Eu coloco conteúdo diariamente lá. É só seguirem, ou até, se quiserem um contato mais rápido, me chamem por lá. Me chama lá no direct que a gente vai trocar uma ideia. Certo, família? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês. Até mais e tchau, tchau.